Olha, rapaziada, é o seguinte, tá feio a situação do futebol paulista, hein? Assim, no que diz respeito aos times grandes, cara, ficou escancarado, ficou evidenciado, pelo menos pra mim, após aí o sorteio que teve ontem, tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores, um negócio horrível. Assim, o futebol no estado de São Paulo só tem um time, né? O Palmeiras, bom, vai ganhar mais um Campeonato Paulista, com certeza. Libertadores é o favorito do seu grupo. Tem grandes chances de ser o primeiro tetracampeão aqui do Brasil na Libertadores. Campeonato Brasileiro também, grande chance de conquistar. Copa do Brasil, idem. Todos os títulos que o Palmeiras disputar, o Palmeiras tem chances reais de conquistar. E agora está começando a se reforçar, enfim. Vai ficar um time mais forte ainda. O restante, rapaziada, os demais clubes aqui do estado de São Paulo, cara, tá um negócio grotesco. Assim, o Santos virou café com leite, sinceramente. O Santos perdeu a relevância. Hoje o Santos é um time que não é levado a sério, pô. Aqui no estado de São Paulo, no Brasil, no continente, cara. Um time que já foi protagonista, um time que já teve uma importância absurda aqui na América do Sul. Hoje é visto como um azarão, sinceramente. Eu creio que o Santos passar de fase aí na Sul-Americana, ir para as oitavas de finais, cara, seria uma surpresa. O normal mesmo para esse time do Santos é cair aí na fase de grupos. Aí você vê o caso do Corinthians, que grande parte da mídia, principalmente a mídia televisiva, tá passando um pano absurdo. Ninguém tá tendo coragem de falar que o Corinthians. Cara, a real é que o Corinthians provavelmente não vai passar de fase. Poucas pessoas na mídia televisiva teve coragem de falar que o Corinthians, sinceramente, é enorme a chance de ficar ali na fase de grupos da Libertadores, de não ir para as oitavas de finais. E eu diria que, pô, é a tendência. Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado na primeira fase, cara. Porque assim, o grande favorito no grupo do Corinthians é o Del Valle. O São Paulo, cara, ontem no sorteio aí da Sul-Americana, é a prova de que o São Paulo vem perdendo o respeito, vem perdendo a relevância, né? Assim, no cenário continental, enfim, dirigentes do Tolima dando risada, cara, dando de ombros com o fato de que o Tolima caiu na mesma chave que o São Paulo. Há tempos atrás, você cair na mesma chave que o São Paulo, cara, era basicamente certeza que duas derrotas já eram garantidas. Fase de grupos aí de Libertadores, porque, cara, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Só do São Paulo estar na Sul-Americana já mostra como o São Paulo vem se apequenando, né? Já mostra como o São Paulo vem perdendo relevância. E aí, ainda assim, outros times de menos expressão nem se importa com o fato de estar no mesmo grupo do São Paulo. Os caras não mostram ali preocupação. Em outros tempos, dirigentes de outras equipes mostrariam ali um semblante de preocupação, né? Pô, cair no grupo do São Paulo complicou. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia os caras estão dando risada. E aí também, pra piorar, cara, eu que já vi o São Paulo fazendo grandes jogos aqui no continente, né, contra grandes equipes, por Libertadores, semifinais, finais, enfim, grandes duelos. Hoje em dia, rapaziada, o rival do São Paulo, a grande rivalidade do São Paulo para essa temporada 2023 vai ser contra o Tigre, cara. Tá de brincadeira. Assim, o Tigre, os torcedores do Tigre criaram, né, uma rivalidade absurda. Os caras odeiam o São Paulo por conta do que aconteceu lá em 2012. Os caras do Tigre não voltaram pro segundo tempo. Então, assim, tá se criando um clima de rivalidade, de tensão, quase que de guerra contra o Tigre. Um time sem, cara, importância nenhuma aqui na América do Sul. Um time irrelevante até no seu país, até na Argentina. Nunca ganhou nada. Então a rivalidade do São Paulo hoje é com um time que nunca foi campeão de nada, nunca ganhou nada, cara. Então, é preocupante. Eu, particularmente, nunca vi o futebol paulista tão enfraquecido assim, cara. Com só um time dominando e os demais. Não é que Santos, Corinthians e São Paulo. Não é que eles não são candidatos a títulos e tal. Beleza, faz parte, eles não são mesmo. Mas eles não são favoritos nem nos grupos deles, cara. Nem nos grupos deles eles têm algum favoritismo. Todos, tanto o Santos, quanto o Corinthians, quanto o São Paulo, se classificarem, principalmente em primeiro, vai ser surpresa. Então, olha como o futebol paulista tá sucateado.
Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto. E é isso, rapaziada. A realidade é essa, cara. Tanto para Santos, quanto para Corinthians, São Paulo. Esses times, a temporada para eles é cumprir tabela. Cumprir tabela e também brigar para não cair, né? Como é o caso do Santos. Eu creio que o Santos vai brigar para não cair aí no Campeonato Brasileiro, cara. Se o São Paulo não abrir os olhos, se o São Paulo não melhorar muito, também pode brigar para não cair. É que o time do Santos é inferior ao time do São Paulo. O elenco do Santos é mais reduzido. E enquanto ao Corinthians, muito torcedor corintiano, né, falando, mas a gente tá na Libertadores, que não sei o quê. Realmente, eles podem usar esse argumento. O Corinthians, de fato, tá na Libertadores. Mas até a página 2, sinceramente. Por mais que o Corinthians consiga passar de fase aí nessa Libertadores, beleza, que eu creio que se passar vai ser em segundo. Na minha opinião, o Del Valle fica em primeiro nesse grupo. Se o Corinthians conseguir, cara, não vai ter vida longa na competição. Não acho que o Corinthians vai conseguir fazer frente aí a outras equipes, principalmente aqui do futebol brasileiro, cara. Hoje em dia o Corinthians não passaria de um Atlético Paranaense, o Corinthians não passa do Palmeiras, não passa do Flamengo, que por sinal, o torcedor corintiano, cara, que não ganha nada há muito tempo, assim como o São Paulo também, assim como o torcedor são paulino, os caras comemoram aí o título de levei para os pênaltis contra o Flamengo. O mais próximo de um título que o Corinthians chegou nos últimos anos foi esse, cara, de levar para os pênaltis contra o Flamengo aí. Não adiantou nada o Corinthians ter sido quase campeão. O importante é ganhar o título, cara. E o Corinthians não ganhou nada nos últimos anos. E esse ano também a tendência é continuar sem ganhar nada. Não acho que esse time do Corinthians vai conseguir fazer frente em Campeonato Brasileiro. Não tem elenco para isso. Copa do Brasil é a mesma coisa. Não tem elenco, não tem capacidade para isso, não tem treinador para isso. O São Paulo, então, cara, é uma situação até pior que a do Corinthians, porque o Corinthians ainda, pelo menos, tá curtindo o momento ali da Libertadores. Mas o São Paulo nem isso, cara. O São Paulo tá preso aí numa Série B da Libertadores, né? Vamos ser sinceros, a Sul-Americana é a Série B. 2 anos seguidos. E zero perspectiva do São Paulo se classificar para a Libertadores do ano que vem, mesmo sendo os 9 primeiros ali do Campeonato Brasileiro que se classifica, cara. Eu não acho que o São Paulo vai ficar entre os 9. São Paulo deve fazer ali uma competição, ali um Campeonato Brasileiro de 10º para baixo, 14º, por aí. Então, é preocupante o futebol paulista, que já mandou por muitos anos aqui o futebol brasileiro. Hoje em dia, cara, tá um negócio horroroso. Hoje em dia, o futebol brasileiro é nivelado por 2 equipes. Nivelado aí pelo Palmeiras e pelo Flamengo. E aí, outras equipes tentando, né, como é o caso do Atlético Mineiro, mas mesmo assim acho que tá abaixo. Então, a situação tá degradante, sinceramente. Não vejo sinal de melhora, não vejo um horizonte aí para essas equipes de São Paulo, para daqui a um tempo estar figurando entre os melhores, cara. Qual que é a perspectiva do Santos? Figurar entre os melhores aqui do Brasil? Brigar por títulos? O Santos, 3 anos seguidos que não consegue se classificar para as eliminatórias do Campeonato Paulista, cara. Qual que é a perspectiva do Santos para ganhar essa Sul-Americana? Qual que é a perspectiva do Santos para brigar por título de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Nenhuma, isso não vai acontecer. Então, enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Extremamente preocupante aí para os demais torcedores dessas equipes, né? E para o torcedor palmeirense, maravilha, cara. Tá vendo ali o seu reinado, cara, acontecendo de forma absoluta. Ninguém com capacidade de bater de frente. Enfim, tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.